Por que será que, mesmo com toda a teoria e anos de igreja, nós ainda não conseguimos confiar de verdade em Deus? E a gente ainda quer manter o controle nas nossas mãos ao invés de entregar e descansar. Nesse vídeo eu vou te ajudar a compreender o que pode estar causando sua dificuldade em confiar em Deus e fornecer algumas soluções práticas para resolver esse problema. Eu sou Luísa Greche Nazaré, sou teóloga e mentora de vida espiritual para cotidianos caóticos aqui na Fluirá. Nós somos um ministério que ajuda mulheres cristãs inquietas e sobrecarregadas a se tornarem discípulas calmas e confiantes, mesmo em meio às muitas demandas e desafios do dia a dia, capazes de transbordar a paz de Cristo por onde elas forem. A gente faz isso através de conteúdos gratuitos como esse aqui que você está assistindo, mas principalmente através do nosso programa de desenvolvimento espiritual e emocional chamado Acalma e Confia. A gente abre turmas algumas vezes ao ano e aqui na descrição do vídeo você consegue clicar no link para saber mais detalhes do nosso programa, como participar da próxima turma, e vai ser uma alegria imensa de ter com a gente na próxima turma, ok? Já se inscreveu? Dá uma pausa aqui e vai lá, que a gente vai pro conteúdo logo mais. Por que é tão difícil entregar tudo de verdade nas mãos de Deus e não ficar se preocupando, tentando controlar tudo? Por que é tão difícil a gente se acalmar e não ser levado pelos pensamentos ansiosos e preocupados? A resposta é simples. O problema é complexo de ser solucionado, mas a boa notícia é que tem solução. Muitas de nós não conseguimos ainda confiar totalmente em Deus por falta de crescimento espiritual e emocional. A nossa jornada de fé começa com a gente se tornando cristã, mas a gente precisa progredir para nos tornarmos discípulas. Nós não conseguimos confiar verdadeiramente no Pai enquanto continuarmos sendo cristãs inquietas e sobrecarregadas que não deram os passos necessários para nos tornarmos discípulas calmas e confiantes. E até o final desse vídeo eu quero te contar as principais diferenças entre ser cristã e ser discípula e como isso muda tudo na forma da gente se relacionar com Deus e, consequentemente, na sua entrega, na sua confiança, no seu descanso nele. A cristã aceitou Jesus como seu Salvador, mas parou ali. Ela entendeu o evangelho da salvação, mas ainda não compreendeu o evangelho do reino. Então ela ficou esperando ir para o céu depois que ela morrer, e enquanto isso ela fica usando Deus como seu gênio da lâmpada para ter uma vida boa, confortável e cheia de realizações aqui e agora. A cristã vive no espírito dessa época, gostando muito das coisas que elas conseguem ver, tocar, experimentar e sentir. No fundo, elas não almejam a vida no céu porque elas acham que vai ser entediante. A cristã está salva, mas ela não está desfrutando da vida com Cristo como ela poderia. Cristãs vivem perguntando: qual que é a vontade de Deus para minha vida? Discípulas não só aceitaram Jesus como Salvador, mas se renderam a Cristo como Senhor confiável das suas vidas. As discípulas compreenderam um evangelho que é muito maior do que meramente levá-las para o céu depois que elas morreram. Elas quebraram as falsas narrativas que as aprisionavam em uma visão distorcida de Deus. E por isso, hoje elas vivem amparadas na boa soberania paternal de Deus. E têm um propósito eterno, significativo pelo qual viver, para além de ter uma vida boa aqui e agora. Discípulas andam no espírito de Cristo, não do mundo, sendo fortalecidas, direcionadas, orientadas e consoladas em meio às dificuldades da vida. Como que uma cristã se torna uma discípula? Quais são os passos que precisam ser dados para que isso aconteça? Por detrás da inquietação e sobrecarga da cristã, que ainda não se tornou discípula, estão algumas fendas no seu coração que precisam ser consertadas. Essas fendas são como rachaduras que não permitem que o seu coração se encha de calma e confiança no Pai e transborde paz, alegria e esperança por onde ela for. Essas fendas precisam ser consertadas para que uma cristã inquieta e sobrecarregada se torne uma discípula calma e confiança. Quais são elas? A primeira é a falta de amparo na soberania paternal de Deus. A cristã inquieta e sobrecarregada, ela vê Deus como um juiz bravo, que vai puni-la se ela não for perfeita, e que só tem misericórdia dela, mas não gosta dela de verdade.
Ela até diz que Deus é bom e confiável. No culto ela levanta a mão, ela canta a música em todo tempo Deus é bom, mas lá no fundo do coração dela, ela acha que ele está avaliando para ver se ela é uma boa menina, para dar para ela o que ela de fato está querendo de Deus, que são as coisas boas que Deus é capaz de dar para ela. A cristã inquieta e sobrecarregada não confia em Deus porque ela tem uma visão distorcida de Deus. A segunda fenda que precisa ser corrigida e consertada é a fenda da falta de valor, segurança e autoestima em Cristo. A cristã inquieta e sobrecarregada, ao invés de se ver como uma nova criatura em Cristo, cheia de valor, segurança, que não pode ser mais condenada, que tem novidade de vida, que tem novas possibilidades, ela ainda se vê como uma pecadora miserável que não tem jeito e que precisa ficar tentando se consertar sozinha, que não vai mudar se não se punir e se condenar. A terceira fenda que precisa ser consertada é a falta de sintonia e empoderamento do espírito. Ao invés de enfrentar os desafios da vida contando com a presença e poder do espírito, a cristã inquieta e sobrecarregada ainda conta com suas próprias habilidades e forças e não sabe como ouvir e andar em sintonia com o Espírito Santo. E a quarta fenda é a falta de um olhar para a vida pelas lentes do Evangelho do Reino. Ao invés de olhar a vida pelas lentes do reino, a cristã inquieta e sobrecarregada vive buscando realização e conforto no já. E as suas orações são para que Deus abençoe os seus esforços e conceda que a vontade dela seja feita. Ela, no fundo, acha que o céu vai ser menos legal do que o aqui agora. Ela não tem uma perspectiva maior do seu lugar dentro do propósito de Deus. Então ela vive se perguntando se ela está fazendo a vontade de Deus, se ela está mesmo salva. Muito bem. Eu te mostrei as 4 fendas do coração que têm impedido uma cristã inquieta e sobrecarregada de ser uma discípula calma e confiante. Mas como curar essas fendas? Como consertá-las? Como eu disse, não é um processo simples, mas é possível, só que leva tempo. Para a gente consertar as fendas do nosso coração, a gente precisa passar por 2 processos principais. Um é revisar o nosso mapa mental e o outro é conseguir fazer o download dessa teoria para o nosso coração. No Acalme e Confia, a gente leva 12 meses no nosso programa completo de desenvolvimento espiritual e emocional para desconstruir e reconstruir o mapa mental das nossas alunas e ajudá-las a fazer o download para o coração através de ferramentas práticas e efetivas. Então aqui eu vou passar só por cima do que precisa ser feito dentro de cada um desses processos para você ter noção, ok? Se você quiser, a gente te ajuda, é só você deixar seu nome na lista de espera. Então, o primeiro processo, que é o processo de revisão do mapa mental, é o seguinte. Todas nós temos um mapa mental que a gente usa para navegar a vida. E esse mapa tem as convicções e crenças que determinam como que a gente enxerga, interpreta e interage com o mundo ao nosso redor. Algumas pessoas chamam esse mapa mental de cosmovisão ou visão de mundo. E para revisar o nosso mapa mental, a gente precisa pensar em 3 perguntas-chave. Quem eu sou, quem Deus é e qual é o sentido da vida. A gente precisa elaborar com muita honestidade cada uma dessas perguntas e encontrar respostas bíblicas para elas, para a gente ter um mapa mental que seja condizente com o que a Bíblia nos propõe. Só que não basta só filosofar a respeito dessas perguntas, porque não é só saber a teoria correta que muda as nossas convicções e crenças mais profundas do coração. Para que algo se torne uma convicção do nosso mapa mental, essa teoria precisa estar correta, alinhada com a doutrina bíblica, mas a gente precisa dar o próximo passo, que é fazer o download dessa teoria para o coração. E o que acontece? Muitas de nós estão com teorias aqui na cabeça. Sobre Deus, sobre quem você é, sobre qual é o sentido da vida. E algumas dessas teorias não estão corretas
ou então estão incompletas, como é o caso da cristã. Ela começou, mas ela não continuou o processo. E aí a gente precisa, além de ajustar esse mapa mental, a gente precisa fazer com que esse mapa mental faça download para o seu coração. Porque nós somos seres integrais e multidimensionais. O que isso quer dizer? Nós somos corpo, mente, coração, espírito, relação. E todas essas dimensões estão interligadas. Então não adianta só mudar a teoria e não mudar o mapa emocional. Por isso a gente precisa aprender a não só pensar corretamente sobre algo, mas a também sentir aquilo como sendo verdade. A equação é simples, mas é difícil de ser colocada em prática. Teoria mental mais equalização emocional com essa teoria é igual a uma convicção nova do seu coração. O problema é que muitas de nós não colamos o sentimento no pensamento. E a gente não sabe como fazer esse download da teoria para o nosso coração. Então, a gente sabe que Deus é bom, mas a gente não sente que Deus é bom. E aí a gente não consegue ter isso como uma convicção do nosso coração. O processo de fazer um download da teoria mental para o coração passa por você se conectar com as suas emoções, aprender a redimi-las aos pés da cruz e ter novas vivências emocionais com as novas teorias intelectuais. O que a gente faz no nosso programa de desenvolvimento espiritual e emocional? A gente faz essa primeira parte de reconstruir o seu mapa mental. E aí, além de você ter uma teoria nova, você vai conectar com as emoções que você está tendo com essa nova teoria. Você vai fazer isso através da escrita e do autoexame. Então, a gente sempre traz algumas perguntas de reflexão e alguns exercícios de reflexão para que você possa sondar o seu terreno emocional com relação àquela teoria que está sendo apresentada para você. Além disso, a gente pratica um método cristão de meditação chamado Lectio Divina, que te ajuda a vivenciar no seu coração a palavra que foi instruída à sua mente. E te ajuda a ter essas novas vivências emocionais que vão quase que desprogramar os sentimentos antigos de desconfiança e reprogramar novos sentimentos. Você consegue fazer isso na sua casa também. A gente vai, em algum vídeo próximo, te instruir como fazer uma Lectio Divina. Mas o importante é você entender isso. Você precisa revisar o seu mapa mental e você precisa fazer o download desse mapa mental para o seu coração, através do colar do pensamento no sentimento, se conectando com as suas emoções e redimindo essas emoções aos pés da cruz. Como fazer isso? Através da prática da escrita num diário e através da meditação bíblica, do ler a Bíblia, do ruminar a Bíblia com o seu coração e não só com a sua mente, tá bom? Como eu disse, você pode fazer tudo isso sozinha na sua casa, mas a gente tem um processo. Aqui na Fluirá a gente tem o nosso programa Acalme e Confia. E a gente abre turmas algumas vezes ao ano para justamente te conduzir nesse processo de desconstrução e reconstrução. Né? Tirar desse estado de uma cristã inquieta e sobrecarregada e te levar para um estado de uma discípula calma e confiante no Pai. Para fazer parte da próxima turma, é só você se inscrever na lista de espera aqui que a gente entra em contato com você, te explicando como que o programa funciona e quando as matrículas vão se abrir. Tá bom? A gente te espera. Espero que esse vídeo tenha te abençoado e que você consiga dar esses passos aí a uma vida de mais calma e confiança no Pai. Um grande beijo e até a próxima.